Fala galera do Excel, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos aprender a utilizar a função soma-se e soma-sis, e de quebra vamos ter algumas dicas extras de Excel e uma fórmula que 98% das pessoas não conhecem dentro desta ferramenta. Bora aprender um pouco então? Temos aqui como exemplo de hoje uma tabela de controle diário referente a vendas de materiais dentro de um determinado período, e aqui ao lado temos um consolidado mensal, onde queremos saber quais materiais foram vendidos, as suas quantidades e o seu valor de venda. Então, para este nosso primeiro exemplo, vamos utilizar uma fórmula que, como eu já disse, 98% das pessoas não conhecem, e é a função único. Qual é a função desta fórmula? Ela pega uma matriz de dados e retorna apenas um valor exclusivo de cada uma das opções que nós temos dentro desta tabela. A exemplo, vou abrir aqui a função único, abrir o parênteses e selecionar a coluna material. Fechando parênteses, note que a fórmula faz o preenchimento de todas as células, colocando apenas um valor de cada uma dessas opções aqui dentro, retornando os valores exclusivos. E ela já é uma fórmula de derramamento automático, onde eu não preciso fazer o preenchimento das próximas células abaixo. Ela faz isso de forma automática. Feito isso, temos os parâmetros que precisamos para iniciar a nossa função soma-se. Então, pegando o primeiro exemplo aqui de quantidade, vamos digitar igual a soma-se dentro da nossa célula e abrir o parênteses. Note que já temos a sintaxe da fórmula soma-se, onde ela nos pede o intervalo, os critérios e um intervalo de soma. Então, como intervalo, são os valores que nós queremos procurar dentro da tabela. Selecionamos aqui, neste caso, a nossa coluna material. Ponto e vírgula, os critérios são os valores que eu quero procurar dentro desta matriz de dados. Então eu venho aqui em critérios, seleciono a nossa opção que seria o bloco 6F, ponto e vírgula, e seleciono o intervalo de soma. Então qual é a sintaxe dessa fórmula? Se dentro deste intervalo eu achar a opção bloco 6F, quais opções eu quero que ele some? Então a gente vem aqui na nossa quantidade, seleciona todas as opções e aperta um Enter. Note que ele já retornou aqui que do bloco 6F dentro deste período foram vendidas 200 unidades. Porém, vamos abrir a fórmula novamente, pressionando F2 dentro da célula e travar as nossas referências do material e também da quantidade, para que possamos arrastar a nossa fórmula para baixo sem perder a marcação que fizemos. Apertamos o Enter e arrastamos a nossa fórmula para baixo. Note que ela traz todos os valores automaticamente de todos os materiais que foram vendidos aqui dentro. Vamos fazer novamente então? Vamos começar com o valor de venda desta vez, igual a soma-se. Abrindo parênteses, selecionamos novamente o nosso intervalo, material. Já vamos pressionar F4 para travar as referências. Ponto e vírgula. Damos o nosso critério, que no nosso caso aqui, bloco 6F. Ponto e vírgula, intervalo de soma. Desta vez, como queremos saber o valor de venda, selecionamos o valor de venda, apertamos F4 e podemos notar que quando pressionamos F4, são inseridos cifrões entre os caracteres da célula, indicando que a nossa fórmula foi travada corretamente. Fechando parênteses e apertando a tecla Enter, temos aqui então o retorno do valor de venda. Podemos arrastar para baixo e verificar todos os valores. Vamos partir agora para a função soma-sis. Ela tem quase a mesma função da função soma-se, porém ela pede mais critérios para avaliar qual valor será somado. Então aqui como exemplo o nosso valor de venda, vamos abrir a fórmula soma-sis. Abrindo parênteses, notem que a fórmula já começa de uma forma diferente. Ela já pede para a gente primeiro o intervalo de soma. Então, como já entendemos os critérios acima, sabemos que o intervalo de soma é onde estão os valores que serão somados, caso os critérios sejam encontrados dentro da nossa matriz. Então, vamos selecionar aqui a nossa coluna valor de venda, pressionar F4 para travar a referência, ponto e vírgula. Agora começamos. Notem que ele já começa com o intervalo 1, critério 1, intervalo 2 e assim sucessivamente. Então selecionamos aqui o nosso primeiro intervalo de critérios, que neste caso é a nossa data. Apertamos F4 para travar a referência. Ponto e vírgula. Selecionamos a nossa data como o nosso critério. Ponto e vírgula.
Vamos selecionar agora o intervalo de critério 2, que no nosso caso é o nosso material. Então selecionamos aqui todos os materiais, pressionamos F4 novamente para travar a referência, ponto e vírgula, selecionamos o nosso segundo critério, que neste caso é o nosso bloco 6F. Fechando parênteses e apertando Enter, note que ele soma apenas o valor dos blocos que foram vendidos dentro do dia 1. Arrastando a fórmula para baixo, ela faz o complemento das demais células também. Então, recapitulando a nossa aula de hoje. Função único retorna um valor exclusivo dentro de uma matriz. Função soma-se procura critérios dentro de intervalos e nos retorna um valor de soma. E a função soma-sis, ela procura um intervalo de soma dentro de 2 ou mais critérios e nos traz o valor somado referente a essas duas referências. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, curtem esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal que vamos ter dicas de Excel semanais aqui. Deixe nos comentários o que você gostaria de aprender e até a próxima. Muito obrigado!